gostaram da receita de manjar? Tava, ó, deliciosa. Então hoje nós vamos fazer um pão semi-integral. Por que semi-integral? Porque nós vamos utilizar aqui a farinha branca. Então, como nós estamos procurando facilitar a vida de vocês, nós estamos fazendo receitas qual que você possa sentir mais apetecível e funcional. Porque aqui nós temos a farinha de trigo integral, nós temos canela, açúcar demerara, óleo, o fermento, ovo. Mas se você não quiser colocar ovo também, não tem problema, ele não vai alterar no resultado. E você que assistiu o outro vídeo do manjar, indique para outras pessoas, curta, compartilhe. E você pode me seguir nos Sabores da Vida Ed. Lá nós vamos estar sempre divulgando algumas receitas e algumas coisas, algumas novidades, certo? Então nós vamos começar aqui a fazer o nosso pão semi-integral. Esse pão ele é um pão mais pro doce. Mas se você quiser fazer um pão salgado, você vai tirar a canela. E também se você não gosta da canela, você pode não utilizar. Se você quiser introduzir aqui um pouco de linhaça, também você pode. Mas como nós temos aqui fibra na farinha de trigo integral, não é necessário. Então vamos começar com aqui 300 ml de água. A água tá morna já. E nós vamos fazer aqui essa mistura para que o pão ele já comece a crescer. E aqui nós vamos colocar o açúcar, fermento, água e o ovo. E aqui nós vamos deixar descansar essa mistura por um minutinho. E aí daqui a um minutinho eu volto para mostrar para vocês como ficou. Então voltamos aqui ao nosso pão. Vamos colocar aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto do processo de fermentação. Por que que eu não coloquei aqui o sal junto já? Porque o sal, ele é uma das coisas que mata o fermento. Duas coisas que às vezes o seu pão não dá certo. Muitas pessoas falam assim, ah, meu pão não ficou legal, ele ficou duro, ficou ressecado, não cresceu direito. Então assim, ó, coloca uma coisa na sua mente. Duas coisas que faz o pão não ficar legal. É o sal e a água, uma elevação muito grande de temperatura. Se a água estiver muito quente, também não fica legal o pão. Então você coloca o dedo, vê a temperatura direitinho, ela tem que estar morna. Morna assim para a temperatura ambiente, aí tá legal. Então vamos lá. Vamos colocar aqui aos poucos. Vou deixar aqui um pouquinho da canela, porque no final, o que que eu vou fazer? Tem pessoas que colocam ovo, gema de ovo, pincela no pão. Eu gosto de fazer meu pão com um pouquinho de canela, um pouquinho de açúcar e água. Eu faço uma misturinha e pincelo por cima, e aí depois a gente vai colocar o gergelim. Você pode colocar gergelim, você pode colocar linhaça, chia, aveia, o que for de sua preferência. Aqui nós vamos misturar. Como a massa tá ficando bonita. E tá cheirosa, viu? Se pudesse você sentir aí o cheiro. Aí você pode cortar. Peraí. Vamos colocar óleo, mas aos poucos. Então vamos aqui dando continuidade à nossa receita. Vamos sovar aqui essa massa até que ela solte das mãos. Às vezes as pessoas falam assim, ai, dá muito trabalho fazer pão. Não dá trabalho. Outra dica que eu dou pra vocês é não fique colocando farinha enquanto a massa não tá soltando da mão. Você pega e coloca um pouco mais de gordura.
Coloca um pouco mais de óleo, porque isso vai ajudar a sua massa a soltar das mãos e não vai ficar com a massa ressecada. Se você colocar farinha, ficar colocando farinha e colocando farinha, o que vai acontecer? A sua massa vai ficar ressecada. Ela não vai ficar uma massa hidratada. Olha aí, já tá soltando das mãos. Então isso aqui é o ideal. Ó, pega um pouquinho, mas é o ponto ideal, tá vendo? Ele tá soltando das mãos, não tá grudando. E aí você sente que precisa colocar um pouco mais de óleo, coloca, mas não coloca farinha nesse ponto aqui. Porque se você colocar farinha, a sua massa vai ficar seca, o seu pão vai ficar ressecado. Não vai ficar aquele pão macio e saboroso. Como que você vai saber se seu pão ele teve uma desenvoltura boa de fermentação? Olha aqui outra dica. Você vai fazer isso aqui, ó. Quando a massa ela tá voltando, você vê que a fermentação ela tá boa. Então, essa aqui é uma dica, tá vendo? Esse movimento que ele faz de a massa voltar ao formato é que tá uma boa fermentação. E aqui nós vamos deixar descansar por 10 minutinhos, depois eu volto, que ele vai dobrar de tamanho. Esse pão aqui é uma quantidade para um pão desse aqui, uma assadeira dessa. E se você quiser fazer pão pequenos também, você pode fazer. Eu unto a assadeira só com farinha. Eu polvilho só a farinha aqui e ele solta de boa da assadeira. Então, quando o pão desenvolver, eu mostro pra vocês como ficou. Então, olha só o tamanho, como dobrou de tamanho a nossa massa. Olha que linda. Olha que maravilha. Então, aqui agora eu pego essa massa. Vou modelar aqui, mostrar pra vocês como que fica o nosso pão. Tá vendo que não tem segredo? Aqui, se você quiser cortar, fazer o pão redondinho, modele ele e coloque na assadeira para fazer pães individuais. Também pode ser. Ajeitar aqui na assadeira. Não se preocupe que aqui na assadeira ele vai ficar todo bonitinho, todo arrumadinho. Como eu disse pra vocês, eu fiz aqui a misturinha, água, canela e um pouquinho de açúcar. Ó. E aqui eu coloco por cima do meu pão. Porque tem gente que não gosta daquele cheiro de ovo no pão. Quando pincela, fica cheiro, quando pincela a gema, fica o cheiro de ovo. Então tem pessoas que não gostam. E aqui ele vai dar uma cor bonita no nosso pão. E vai ficar um pão cheiroso e saudável. Se você puder sentir o cheiro daí, eu ia mostrar pra vocês. E aqui, gergelim. E aqui eu vou deixar nosso pão descansar por mais 20 minutos. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso pão integral. Olha só como o nosso pão ficou lindo, maravilhoso. Vou levar agora pro forno. Você assa ele em temperatura de 180 a 200 graus. E em 10, dependendo do seu forno, 10, 20 minutos ele tá pronto.